Tô filmando. Sua família nas tuas mãos nessa hora, abençoá-los, ó Deus, em nome de Jesus, trazendo conforto, Senhor, e consolo sobre a vida, ó Deus, dessa família, pela perda, ó Deus, desse Senhor, ó Deus, desse pai de família. Que o Senhor possa estar confortando, Senhor, os corações e abençoando, Senhor, a cada vida, para que consigam superar essa perda, ó Deus, e terem a alegria do Senhor, a tua paz, enchendo os seus corações. Te agradecemos pela vida da Bianca, Senhor, pela recuperação dela. Ó Deus, te agradecemos pela presença dela aqui nessa igreja. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do neném que ela traz no seu ventre. Louvamos o teu nome, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na vida dela, na vida de nossa família. Pedimos a Deus pela filha do irmão Carlos, Senhor, que você possa abençoá-la, Deus, da direção aos médicos no tratamento, naquilo que deverá, Senhor, ser feito, para que ela possa recuperar, ó Deus, a plenitude de sua saúde. Deus esteja abençoando a sua vida, o tratamento, a equipe médica, ó Deus. Pedimos pela vida do Marcos também, na recuperação, Senhor, dessa cirurgia, ó Deus, que a tua mão possa continuar sobre a vida dele, trazendo a Deus a recuperação plena, Senhor, também sobre a sua vida. Ó Deus, tirando dele toda a dor, todo o desconforto, todo o incômodo, Senhor, que possa estar sentindo em virtude dessa cirurgia. Te agradecemos, Senhor, pela vida de Lucas, pela recuperação dele, ó Deus, pela alegria que o Senhor tem trazido à vida da família do Magno, ó Deus, da Malu, Senhor, pela restauração dele também. Obrigado, Senhor. Dirige-nos nesse estudo, abençoe cada família aqui representada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Multiplicação. Pô, enquanto nós orávamos, chegou o meu multiplicação. Eu misturei. Capítulo 1, do verso 4 até o verso 20. Na semana passada a gente ficou no verso 1, 2 e 3, como introdução. Agora o verso 4 até o 20. Vou começar.
João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. 6. E fez de nós uma realeza de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Nora. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi, por trás de mim, uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo meio com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado uma fornalha, e sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando a sua face resplandece. 17. Quando eu o vi, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Bem, o texto, imagino que todas as nossas Bíblias já façam a divisão desse texto. A primeira parte está entre o verso 4 e o verso 8. Realmente já está meio dividido, né? O texto já faz essa subdivisão. E a segunda parte, do verso 9 até o verso 20. Essa primeira parte, do verso 4 ao verso 8, eu não sei se na leitura direta, a gente consegue identificar, mas ela está colocada como uma espécie de... Sabe quando a gente, na ordem de culto, tem uma leitura responsiva? Tem um leitor, né? E tem a comunidade lendo. Esse texto está colocado assim nessa estrutura. Eu estou me orientando aqui por esse texto como ler o Apocalipse, e eu vou
pegar aqui como ele faz a leitura do texto. Olha só, a tradução deve estar um pouquinho diferente, mas fica assim, olha. Primeiro, o leitor, é como se estivesse mesmo num culto, né? O leitor lê o seguinte texto: desejo a vocês a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dos mortos, o chefe dos reis da terra. Aí depois a congregação: a Jesus que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue, e que fez de nós um reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Jesus a glória e o poder para sempre. Amém. E aí depois o leitor volta a ler: ele vem com as nuvens e o mundo todo verá, até mesmo aquele que o transpassaram, e todos os povos do mundo baterão no peito por causa dele. A congregação: é isso mesmo, assim seja. Amém. E por fim o leitor: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Deus Todo-Poderoso. É uma... Vamos chamar um pouquinho. É uma leitura compartilhada do texto. Isso porque o livro de Apocalipse é todo ele dirigido para a igreja, né? É todo ele dirigido para a igreja. Não é um texto que tem como contexto coisas assim mais coisas mais teóricas, pode ser mais teológicas, né? Um certo distanciamento, uma carta que se dirige para alguém, mas o texto do Apocalipse, e a gente vai ver logo na segunda parte desse capítulo 1, aliás, não na segunda parte, né? No versículo 4 mesmo, as sete igrejas que se encontram na Ásia Menor, e depois a segunda parte vai dizer quais são as igrejas, né? Então, como um texto dirigido às igrejas, ele começa assim, com isso aqui é um recurso do autor, né? Um recurso de João para poder introduzir toda essa discussão. E aqui nesses 4 versículos a gente tem algumas coisas assim muito, muito importantes. Primeiro, o versículo 4, quando o escritor dirige o livro de Apocalipse para as igrejas. São 7 igrejas, um pouquinho lá na frente, no versículo 11, estão ditas quais são as igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Na semana passada, uma das coisas que a gente estava discutindo foi que no livro de Apocalipse, uma coisa é muito importante, são os números. O número no livro de Apocalipse tem, sem um pouco de conhecimento do que significam os números no livro de Apocalipse, dificilmente a gente vai entender o livro. Também falamos na semana passada que o livro de Apocalipse faz parte de um jeito de fazer, um jeito de escrever, um jeito de lidar com a igreja, um jeito de fazer teologia muito mais amplo, que é chamado de apocalíptica, onde os símbolos são muito importantes. O 7, não falamos sobre isso, né? O 7 é sinal de perfeição. Né? O 7 é o sinal da totalidade. Então, ao mesmo tempo que João fala de 7 igrejas e cita 7 igrejas, ele está falando da totalidade das igrejas. Estas 7 igrejas estão reveladas estas coisas. Seria o mesmo que dizer que a igreja, pensando a igreja como o corpo de Cristo, né, como a totalidade da igreja, e não só nos dias de João, mas nos dias depois, os nossos dias, por exemplo, né, é a igreja que essa mensagem ela é revelada. E
No primeiro momento, é como se tivesse assim, dois horizontes. No primeiro momento, são as igrejas daqueles dias, mas porque o texto é palavra de Deus, não se esgota num tempo, o texto permanece sendo um horizonte mais distante para nós hoje, né? As coisas que estão acontecendo no livro de Apocalipse, a gente falou um pouco disso na semana passada. O livro de Apocalipse não é alguma coisa do tipo de uma espécie de espera pelas coisas do fim, tão somente, né? Não é um livro que fala das catástrofes que acontecerão quando o mundo terminar, né? Embora muitas vezes ele seja interpretado um pouco nessa direção. O livro tem um foco que é gerar perseverança, alegria e esperança numa comunidade, numa igreja que está vivendo num tempo de profunda perseguição e sofrimento, e o texto todo vai falar uma coisa só: Deus é Senhor de todas as coisas e reina com seu Filho. Então Deus é Senhor da história, e por mais que as situações estejam difíceis, Deus é Senhor da história. E por fim Deus triunfa. Deus é que estabelece juízo sobre todas as coisas. E com a certeza de que é assim, então nós podemos ter perseverança, podemos ter esperança e podemos ter alegria. E um pouco a gente falou muito que rapidinho como que isso já está lá na primeira parte, nos primeiros 3 versículos. O versículo 3 começa: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e que guardam as coisas nela escritas. Então, eu entendo que a linguagem é uma linguagem que às vezes deixa a gente meio amedrontado, mas muito ao contrário do que pode ser esse primeiro temor, a ideia é que a gente experimente uma bem-aventurança. E aí, ao longo de todo o livro de Apocalipse, há 7 bem-aventuranças. De novo, para falar dessa inteireza da alegria, né? Desse convite a uma alegria mais plena. Então, a toda a igreja, a dos dias de João, e as nossas de hoje, e aquelas que virão ainda séculos por séculos, a elas a mensagem é: perseverem, tenham esperança, se alegrem, porque mesmo havendo perseguição, Deus é Senhor da história. E aí, tudo que nós vamos ler daqui para frente está nessa direção, tá? Acontece para afirmar essas mesmas coisas. Mostra, não esconde a perseguição, não esconde que a perseguição leva ao martírio, né? Porque aqueles que são fiéis na perseguição, e ser fiel na perseguição significa ir às últimas consequências, como o próprio Cristo foi. Contudo, aqueles, como vai dizer muitas vezes no livro do Apocalipse, aqueles que perseverarem até o fim, será dado a coroa da justiça. Então, é sempre essa mensagem muito positiva. Então, o convite é que a gente volte ao livro do Apocalipse, um pouco sem os nossos medos, os pavores, mas volte ao livro de Apocalipse para enxergar uma mensagem muito, muito positiva sobre a vida cristã. Positiva sem ser idealista, sem ser ingênua. Positiva no sentido de que Deus é Senhor e reina. Ao fim, a nova Jerusalém será vivenciada nessa terra. É assim que termina. E aí toda lágrima será enxugada, né? Então, isso é o destino da história como um todo, mas é o destino da nossa história pessoalmente. É o destino de toda a história, pensando a história inteira como fecho na vida de Jesus, mas é também o fim da nossa história, da nossa vida, da nossa geração. Ao fim, Cristo reina. Então esse é o convite, né, de se aproximar do Apocalipse com esse tipo de espírito, né, com essa abertura de coração.
depois de falar então as 7 igrejas, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, os soberanos do rei da terra, dos reis da terra. Acho que só nesse versículo aqui a gente precisaria ficar um tempo longo. Como se fosse um hino de louvor, né? É um hino de louvor. Está louvando a Deus com algumas de suas características. E antes de qualquer coisa, a igreja, graça e paz. E vamos lembrar do contexto. Final do século I, Domiciano é imperador, está perseguindo todo mundo, e a igreja, graça e paz. Graça porque faz recordar aquele que é o Senhor da igreja. Não é outro. A pena que a Adriana não está aqui, porque a Adriana estava dizendo, mas o Evangelho é tão. Falando da graça, Paulo falando da graça, agora vem o Apocalipse com todas essas coisas. Nada, graça a vós outros, graça. É o mesmo Cristo, é o mesmo Deus. Nesse sentido, há uma enorme continuidade entre a carta aos Romanos que nós estudamos e o livro de Apocalipse. E não só graça, paz. E aqui tem uma distinção. E é até meio irônico dizer isso, porque o João está preso em Patmos, numa ilha que é uma espécie de ilha grande, né? Ilha Grande ou Alcatraz, né? Tem hoje, Alcatraz não existe mais, né? A Ilha Grande está lá. Não, Alcatraz também existe como museu, igual como mais ou menos nós aqui. Tem uma ilha prisão. E para lá vão os que não aceitam a paz romana, a ideia de pax romana, que era uma ideologia mesmo, né? Roma estava disposta a fazer paz com todos, desde que todos se curvassem, se alinhassem àquilo que era a ideologia de Roma. Então não tem problema. Roma não queria brigar com ninguém, não queria matar ninguém, não queria perseguir ninguém. Então, desde que você faça o que eu quero que você faça, nós estamos em paz. Só que o cristianismo não dava para ter paz com Roma, nesse sentido da paz romana. O cristianismo era impossível, porque o que Roma exigia para que a paz existisse era, por exemplo, aceitar César como Senhor. E o cristianismo não quer aceitar César como Senhor, nem quer aceitar César como Senhor para chamá-lo de Deus, porque o imperador era o Augusto, né? Era Deus, então tinha um problema, digamos, da idolatria. Não dá para aceitar César como Senhor, mas também não dá para aceitar César como Senhor do ponto de vista dele como um monarca, né? Dele como um líder, porque Roma é injusta. Então o cristianismo não vai acompanhar a paz romana. E aí João está dizendo, a vocês, paz. Ele disse isso lá no verso 9, né? O motivo da prisão dele. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus. Encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Todo mundo acho que já viu um filme de João na ilha de Patmos. É uma pedreira, né? Uma total acepção da palavra, né? Além de tudo, eles ainda têm que trabalhar, né? Quebrar pedra. É trabalho forçado e pouca alimentação, né? E aquele que não passa bem no trabalho, aí é açoitado, né? Então é uma vida realmente terrível. E ele aqui fala para nós, né? Está na tribulação, mas ao mesmo tempo ele está na perseverança, né? Porque ele está
na ilha de Pátimos, né? Esse versículo 9 de Marco. Por que ele está na ilha de Pátimos? Eu tenho a impressão que a gente tem uma certa síndrome de perseguidos. A gente tem gente, vamos dizer, igreja evangélica, então. Igreja evangélica, qualquer coisa a gente diz, não, estamos sendo perseguidos, né? Nós somos perseguidos. É um negócio muito maluco esse negócio de essa síndrome de ser perseguido. E na realidade não sabe o que é. E às vezes, estamos fazendo isso só para um drama. É drama, é o jeito de sensibilizar as pessoas para poder, no fundo, pedir uma oferta. A gente está sendo perseguido, minha gente, então ajude-nos a gente dá uma conta bancária. Isso é só conversa de piada. O que o texto está dizendo para a gente é que João, cadê? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então tem um motivo, não é porque eu estou sendo perseguido porque achei. Não, a questão ali, João está em Pátimos por ser fiel ao testemunho de Jesus. Então isso aqui é o chão do livro de Apocalipse, como eu acho que é o chão do Evangelho de forma geral, da igreja por conseguinte. O testemunho de Jesus, a fidelidade ao testemunho de Jesus, muitas vezes nos põe na contramão da história. Então, os dias, o contexto de Apocalipse nos é muito comum, né? É muito próximo da gente. Porque, de certa maneira, a Roma de antes, chamada lá pelo Apocalipse da Grande Babilônia, é a Roma de hoje, vai ser a Roma de amanhã. E de certa maneira, permanecer como João, fiel ao testemunho de Jesus, pode nos colocar numa certa contramão, né? Então João está declarando, no meio desse contexto, tenham paz da parte daquele que era e que há de vir. Isso é uma referência ao livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 14. Êxodo 3,14, quando Moisés, sabe bem a história, Deus aparece a Moisés ouve tudo que tem de ouvir, e aí pergunta a Deus, olha, como é que eu vou chegar nessa gente, né? Como que eu vou me apresentar, e como que eu vou falar de Deus? Aí Deus diz a ele, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse ainda mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou. Ponto. Isso é o jeito que lá no livro de Êxodo, lá na tradição de Israel, Deus se apresenta e diz a Moisés que deve ser, todas as vezes que ele tem que falar sobre Deus, que fale assim. E aqui, essa linguagem é recuperada. O Deus que era, que é. Então essa ênfase no eu sou é este que vos manda, e depois, e que há de vir da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Também uma outra citação do Antigo Testamento, lá de Isaías. Isaías capítulo 12, 11, de 1 a 3. Isaías 11, de 1 a 3, diz assim, do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele, aí começa, são 7 espíritos, a ideia de 7 espíritos, né? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, não, o Espírito de entendimento lá atrás, depois agora o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor.
Isso aqui é um recurso muito grande do Novo Testamento, de voltar ao Antigo Testamento. Quer dizer, diz João que a paz e a graça que ele está encomendando à igreja vem da parte do Deus do Êxodo, o jeito com que Deus se revela no Êxodo, e do Deus dos profetas. Dizendo assim, parece que são vários deuses, não, mas da compreensão que o povo tem sobre a manifestação de Deus no Êxodo e a compreensão que o povo tem da manifestação de Deus nos profetas. E aí isso diz muito pra gente. Acho que é legal essa marcação, que aí a gente, quando faz a leitura do texto, vai ler o livro, não fica fazendo aquelas profecias, né, mirabolantes, né, aquelas coisas, né, tipo filme de Hollywood, né, aquelas coisas, né, que o dragão, a besta, né, e fica nessa linguagem figurada. Então, o eixo, né, a chave de interpretação é o próprio texto bíblico. Então é preciso conhecer o texto e perceber o que ele vem, né, atualizando, né, trazendo para cá, para a gente poder entender a mensagem, aquilo que ele está querendo dizer a cada um de nós. Que é essa coisa que o Alessandro introduziu, né, que era para aquelas igrejas, 7 igrejas da Ásia, que João foi o fundador, que ele foi quem fundou, provavelmente, mas também a totalidade da igreja ao longo da história. Então, que é uma coisa atual. E a mensagem, a perseguição, todas essas coisas são coisas que vão se repetindo ao longo da história mesmo. E marcar que quando João fala de Deus lá no início do livro do Apocalipse, ele usa os textos do Êxodo e do profeta Isaías. Marcar isso é fundamental, porque a igreja lá que está lendo, as igrejas que estão lendo o livro do Apocalipse, para elas está mais ou menos claro o que tudo isso significa. Para nós hoje já está bastante longe, né? Então a gente tem que fazer um enorme esforço para se aproximar mais do texto, senão a gente não consegue compreender. É uma confissão de fé. João está fazendo uma confissão de fé em Deus, e Deus aqui, esse que envia graça e paz àquelas igrejas, é o Deus libertador do Êxodo. Porque a igreja naquele momento está vivendo uma espécie de situação semelhante àquela que lá atrás os judeus, os hebreus viveram no Egito. E o que faz Deus naquela circunstância? Naquela circunstância, Deus vai contra mais ou menos toda a lógica, né? Porque tem o Egito, nação forte, Estados Unidos de hoje, né? Uma potência, né? Tem o Egito e tem um punhado de gente que não são nem uma nação, sabe? Por isso naquele momento a gente nem fala assim que Deus é o Deus dos hebreus, no sentido de que Deus é o Deus da nação dos hebreus. Deus naquele momento lá atrás é o Deus de hebreus, de gente espalhada, gente escravizada, gente amassando barro para fazer tijolo, para construir as cidades egípcias, né? E naquele contexto, Deus se mostra e toma partido daquela gente que está lá amassando barro para os egípcios. Agora aqui, quando João traz à memória esse texto, ele está evocando a mentalidade do povo que o mesmo Deus que agiu naquelas circunstâncias age nessas circunstâncias. Porque o Egito lá de trás é agora a Roma daquele momento. O Egito lá atrás é a Roma daquele momento. Os hebreus lá atrás pisando no barro para fazer tijolo são os cristãos perseguidos lá
debaixo do pé de Domiciano, lá em Patmos, lá na Ásia Menor, ali onde a perseguição está acontecendo. Eu sou aquele que sou. E aí eu não só eu sou aquele que sou, mas sou o que vem, né? O mesmo Deus agindo em favor do seu povo na mesma circunstância. Bom, Samuel, uma coisa que você falou aí bem, muitas vezes para nós hoje fica difícil para a gente chegar nessa 2.000 anos atrás e 4.000 anos atrás, né? A gente está vivendo uma situação que é bem difícil a gente chegar, como você falou, a gente tem essa Bíblia na mão, tudo compilado aí, tudo, né, disponível. Então a gente voltar para esse tempo atrás, ele fala, você está falando, cara, amassava barro, fazer um tijolo, para fazer um negócio para o outro cara lá, mas a escravidão, a visão era, quem é minha máquina? Minha máquina são meus escravos. Vou ter que arrumar bastante escravo para trabalhar para mim. Então voltar para esse tempo aí, para nós é bem difícil. É bem difícil, porque pô, nós estamos aí, pô, a gente está voando. Hoje você senta na minha cadeira, na minha casa, eu viajo o mundo, no computador. Então quando você fala desse tempo aí, fica difícil da gente. Pô, imagina o cara sair daqui para o Rio, por exemplo, a distância dessa, aquela sandália, troço de o mundo é uma coisa. Hoje o mundo para nós é pequeno. Mas pode ser, vamos ver, vamos fazer um exercício. Pode ser que as circunstâncias se repitam. Pode ser. Lá atrás tem Egito e o povo hebreu pisado pelo Egito. Aí Deus se manifesta, alguém de sã consciência diria, Deus vai se somar com os egípcios, né? Porque aí fica muito mais fácil. Não, aí Deus vai se soma aos hebreus. Tantos mil anos depois, Roma e os cristãos perseguidos. Aí Deus vai e se soma aos fracos, aos cristãos perseguidos. Bem, será que isso acabou lá? Não, é pra gente hoje. Então o exercício que a gente precisa fazer todo o tempo é: e agora, o que é o Egito? O que é a Roma? Agora, quem são os hebreus? E quem são os cristãos perseguidos? Porque não é só o texto, é um jeito de Deus agir na história. Um jeito de Deus agir na história, que vai se repetindo. Deus vai agindo na história de forma muito semelhante. Muda o império. Era o Egito, é Roma. E hoje? Mas agora são vários. E hoje? Na janela 1040, por exemplo, a China, a igreja perseguida na China, a igreja perseguida na África. E quantos cristãos estão sendo mortos, perseguidos, mulheres, etc. Até no Oriente Médio também. A perseguição agora não é só um país, não é só uma nação. São vários. Mas é isso, Noélia, é isso, e ainda é um pouco mais, porque vamos pensar assim, tem os termos religiosos dessa perseguição. Tem os termos religiosos, está dizendo, né? Mas não só isso, Egito e Roma não perseguem os cristãos. A opressão deles não é só religiosa. É de dominação. É de dominação, é de imposição, é de injustiça, é de poder. Como a Rússia fez. Em todo esse contexto, Deus vai se manifestar a favor daqueles que não são. Deus é, eu sou, e Deus se mostra a favor dos que não são. E a coisa mais impressionante é que, é escandaloso, é que por vezes, quando Deus se manifesta pelos que estão sendo oprimidos, muitos
daqueles que são de Deus não compreendem. Assim, não é só a questão política nacionalista. Por exemplo, a gente está cansado de saber que a África vive grande miséria, grandes dificuldades, baixas condições de saúde, enfim. A gente sabe que lá tem guerras que não cessam há muitos anos, mas isso não é mostrado. Quando a África aparece? Quando surge a epidemia do ebola, que corre o risco de contaminar os europeus e o resto do mundo, os americanos. Aí o mundo vai e olha para lá, faz esse recorte e volta e acaba. Tem miséria, tem fome no mundo. Para acabar com a fome no mundo, tem um estudo que seria necessário 25 centavos de dólar de cada pessoa do mundo para acabar com a fome do mundo inteiro. A fome mata mais do que todas as doenças que tem no mundo. Mas ninguém se manifesta para resolver o problema da fome no mundo. A gente produz comida para 1,5 mundo. E a comida se estraga. Dia desse, eu e Bianca, a gente estava vendo em casa lá no período lá do exílio dela. A gente estava vendo, até foi no hospital, que assim, super produção de grãos nos Estados Unidos, no Brasil, de soja, de milho, e aí os caras falaram, não, a gente não vai vender porque o preço está muito baixo. Não, a gente vai fazer celeiros e a gente vai estocar e vai esperar o preço subir para poder aumentar. É disso que o Apocalipse está falando. Também. E gente morrendo de fome. Isso quando não queima, como se queimou muito café no Brasil. Não, eles não têm nem mais onde guardar. Mas vão produzir para ganhar mais dinheiro. Depois do texto do Êxodo, tem o texto de Isaías. Os 7 espíritos, né? Parte dos 7 espíritos. O que é Deus dos profetas? Vou ler um texto só. Capítulo 5 de Isaías. Olha o que Deus, no livro de Isaías, está falando. 5, verso 8 em diante. Só que é dentro do povo de Israel. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Cara, a meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores. E 10 geiras de vinho não darão mais que um bato, e um homer cheio de sementes não dará mais que um efa. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não considerem os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Continua o texto. Então é essa a mensagem. Quando Apocalipse, quando João, lá no Apocalipse, começa a carta dizendo que a graça e a paz de Deus são com aquela igreja, e apresenta Deus como o Deus do Êxodo, como o Deus do profeta Isaías, o que João está dizendo é que aquele mesmo Deus que agiu daquelas mesmas formas está agindo ainda ali na igreja. E que aquela mesma mensagem lá atrás está viva hoje. E que os mesmos posicionamentos, posturas de Deus lá atrás estão hoje. Então isso aqui é um negócio.
E se a gente, já seria muito se a gente ficar só lá na história. E se a gente bota isso para agora? Daí a pouco o João está distribuindo as cartas para as igrejas e o imperador morre. E ele sai da ilha de Pátimo e volta para Éfeso. Então Deus agindo. Deus agindo. E você fala aí, por vezes a gente não vai ver, né? Assim, os cristãos não enxergam Deus agindo, né? E aí hoje, quantas vezes a gente para e fala exatamente isso, né? Cadê, sim, vou botar o momento de hoje na nossa política, né? A gente estava conversando lá no trabalho, e assim, um grupo de 10, 15, não tem uma pessoa, a gente não conhece, que tem assim, esperança em alguma questão da política, tanto quanto o pessoal lá, da presidência, quanto do governo. Não tem, ninguém assim. Todo mundo estava assim, muito decepcionado e tal, e falou, não tem mais jeito. No final da história foi isso, não tem mais jeito, a gente não tem, ou a gente vai cair, continuar no PT da porcaria, ou vai para o PSDB, ou vai para... Não tem mais jeito, o nosso país está, e o nosso estado, fadado ao fracasso. Foi o que a gente, assim, hoje a discussão lá é essa, né? E aí, nós estamos tão, não só política, mas de tudo, todo o serviço, muitas vezes a gente para pensar, e aí, onde é que está dentro dessa história toda? Cadê? Que história é essa, né? A gente morrendo de fome, enfim, tudo isso que a gente vê. Porque, Josimar, a gente, no fundo, a gente de igreja, no fundo, é muito sem vergonha. Porque a gente fica na arquibancada esperando a ação de Deus e dizendo, mas ela não vem, mas ela não acontece, mas ele não faz. Mas em parte não vai. Mas a questão aqui é que o Deus está falando às igrejas e dizendo a elas, os que forem fiéis receberão a coroa da justiça. Gente, coroa da justiça não tem nada a ver com salvação, tá? No texto de Apocalipse. O que o texto está dizendo é que a igreja deve correr. Coroa da justiça é aquele, né? O cara que corre nas maratonas, e aí o vencedor recebe uma coroa de louro, que é o símbolo de sua vitória, porque ele percorreu todo o caminho. Aqui não se trata de nós ficarmos esperando Deus agir. Aqui se trata de nós mostrarmos a ação de Deus nas nossas ações. Então a ação de Deus, a ação de Deus aparecerá nesse mundo nas nossas ações.